Eu não tive uma semana muito fácil, em função de um resfriado, né? Garganta, de um probleminha no joelho, que está me incomodando já há algumas semanas. Mas eu entendi, quando a gente chega numa certa idade, a gente começa a ser enviado mais tempo para o departamento médico, né? Tem que parar de jogar e assim a gente vai pendurando as chuteiras, né? E eu estou em tratamento principalmente para o joelho, para ver o que está acontecendo, se é menisco, né? Não estou me convocando mais para jogar já há alguns dias, estou sem jogar, né? Mas Deus sabe de tudo e a gente está aqui com alegria, né, por poder repartir a palavra do Senhor. Eu quero iniciar esse momento dizendo a vocês o que todos vocês já sabem, né? Eu acho que vocês fazem isso junto comigo. Nós amamos ao Senhor. Nós amamos todo o tempo de comunhão que Deus tem nos dado. Todo o tempo de comunhão, aqui ou fora daqui. Nós amamos a mesa da comunhão. Olha que momento precioso de uma família em torno de uma mesa preparada pelo Senhor, servida pelo Senhor, e que nos faz lembrar dele, da presença dele, né? Por isso eu gosto muito daquele hino, já falei para vocês outras oportunidades, né? Sim, eu amo a mensagem da cruz, né? Porque é a mensagem da cruz que nos dá a mesa da comunhão. É a mensagem da cruz que nos torna um no Senhor, né? Que nos faz uma família. E Jesus já sabia que eu vou deixar um momento de memória, uma mesa para que as pessoas tenham comunhão em mim, no meu nome e na minha presença. Ele deixa então a celebração da ceia, o pão, o cálice. A gente faça parte dessa mesa. E é uma grande alegria poder amar ao Senhor e amar a mensagem do Senhor no nosso meio. Quando eu ouvi a Silvia falando, a Silvia e como é o nome da moça outra? A Su, né? Falando, me veio uma frase que diz assim: anuncie, pregue o evangelho. Se for preciso, use palavras, né? Então a Silvia, né, e tantas outras falam pelo exemplo, pelo olhar, pelo sorriso, né, pelo gesto, né, não por palavras. E muitas pessoas foram tocadas, né, e eu louvo a Deus por isso. Então faça isso você também. Se for preciso, fale. Mas os seus gestos, suas palavras, suas ações, seu olhar, seu abraço, não é suficiente para expressar e levar o amor de Jesus a muitas outras pessoas. A gente está iniciando, né, o mês da família. E eu tenho por certo, e você deve ter isso por certo também, que família é um projeto de Deus. Não é? O nosso Deus, lendo a palavra a gente encontra isso. O nosso Deus determina a formação da família. No princípio dos tempos. Ele cria o ser humano, multiplicai-vos e assim por diante, constituam família. Ele fez isso no começo dos tempos. E é mais interessante que ele preparou um ambiente agradável para a família. Um ambiente extremamente agradável. Quem não quer viver no jardim do Éden? Quem não quer? Né? Quando se fala em jardim do Éden, os olhos brilham, que lugar lindo. E a gente começa a formar, né, a visualizar aquele jardim precioso, com flores, plantas, alimentos, gramados lindos, né? E Deus prepara, Ele ama tanto a família que Ele prepara um ambiente agradabilíssimo para a família. Um ambiente precioso. E quando se fala em família, há uma promessa gloriosa para todas as famílias da terra, inclusive a sua, todas as famílias da terra. Há uma preciosa promessa que está lá registrada em Gênesis, no capítulo 12, versículo 3. A nossa irmã Thaís vai ler para nós, né? Alcança o microfone ali para ela. Gênesis 12, 3, há uma promessa gloriosa. Você conhece essa promessa, você tem essa promessa é nossa, essa promessa é para nós. Olha o que diz a palavra de Deus nessa promessa. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem.
abençoarem, em ti serão benditas todas as famílias Olha, da terra. em ti, está falando do chamado de Abraão, serão abençoadas, serão benditas todas as famílias da terra. A sua família, a sua casa, faz parte dessa promessa. Faz parte dessa promessa. Há algo precioso, algo precioso. O Antigo Testamento termina no livro de Malaquias, e o último versículo do Antigo Testamento faz menção à família também. E esse versículo diz assim: Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais. Está falando de família. Está falando de família. E quando eu digo isso, pessoal, eu estou lembrando também que o próprio Jesus inicia o seu ministério terreno. Vocês lembram onde? Num casamento, na cidade de Caná da Galileia. E naquele local, naquela festa, naquele casamento, uma nova família estava se constituindo. Uma nova família ia surgir ali. E Jesus estava ali, em uma família, em uma casa, junto a um casal e a seus familiares, para um tempo de festa, para um tempo de alegria. Na carta de Paulo aos Efésios, ele dedica pelo menos 2 capítulos inteiros para falar sobre família, sobre lar, não sobre casa ou construção, mas sobre família, sobre lar. Pedro não deixa de fora na sua epístola o assunto família. 1 Pedro capítulo 3. Lá está Pedro abordando o assunto família. Família. Há uma conhecida palavra registrada nos evangelhos, e nós vamos ler esse texto, vamos ouvir, Lucas 6, de 46 a 49, que fala a respeito de uma grande necessidade para a nossa casa, para a nossa família. Escuta aí. Por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína naquela casa. Entenda a casa como família. Não entenda como paredes, tijolos. Família. Eu conheço, talvez você deva conhecer também muitas famílias que estão em ruínas. Que estão desabando. Famílias que estão desabando. Por falta de alicerce, por falta de fundamento, por falta de fé. Famílias que estão se acabando. Justamente por uma atitude de não construir a fé, de não construir a sua família nessa rocha firme, que é Jesus. Sua palavra, seus ensinos, seu exemplo. O fato é que nós encontramos um ambiente de grande restauração, um ambiente de cura, de perdão, de correções, de alegria e paz, de gratidão, quando visitamos uma família onde o Senhor está presente, onde Ele é honrado, onde Ele é cultivado,
onde ele é visto, onde ele é vivido pelas pessoas daquela família. É tudo diferente. O ambiente, o falar, a convivência, a alegria, a paz que habita aquele lar, aquela família é diferente. Unicamente porque o Senhor está ali. Essa é a diferença. Ele estando ali, aquela família aprende a cultivar a sua fé, aprende a construir a sua vida, os alicerces das suas vidas, sobre Jesus, sobre seu ensino, sobre sua palavra. E há um texto, eu quero que você entenda e lembre disso, isso foi cantado hoje aqui. Há um texto em Hebreus 13:8 que diz: o Senhor ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Aquele Jesus que visitou tantas casas, que fez tantos milagres, que andou por tantos locais, ele é o mesmo hoje, tanto quanto foi ontem, e o será para sempre. O alicerce da vida no Senhor não muda. Todas as coisas passarão, todas as coisas mudarão, e a gente percebe isso claramente no dia a dia. As coisas mudam, a moda muda, a cultura muda, a sociedade muda, mas os fundamentos de fé permanecem para sempre, porque eles são a palavra do Senhor, eles são a rocha, são a palavra do Senhor. Então não há como a gente deixar de entender que aquele Jesus que impactou o seu tempo com a sua vida, com as suas palavras, ele continua impactando hoje as famílias com a presença dele. Com a presença dele. Por isso, diga isso comigo. A família é importante. É muito importante. Deus se interessa pelas famílias. Deus se interessa pelas famílias. Ao ler a palavra de Deus, a gente percebe o grande interesse de Deus pela família. Pelas nossas famílias. Talvez o grande problema seja que as nossas famílias não estão tão interessadas nas coisas de Deus, mas Ele está interessado na nossa família. Talvez a nossa falta de interesse por Deus, pelas coisas dEle, seja um empecilho para que Ele permaneça edificando a nossa casa sobre a rocha firme que é Jesus. Então entenda isso. O interesse que Deus tem pela sua casa e pela sua família deve ser correspondido por seu interesse por Ele e pela sua presença. Tem que haver um mesmo esforço. Enquanto você está indo em direção a Deus em oração, Ele está vindo em sua direção para receber e responder a sua oração. Enquanto você está levando sua família a conhecer o Senhor, a conhecer a presença de Deus, a fortaleza em Deus, entenda, Ele também está vindo em direção à sua família, para responder e corresponder à sua oração, o seu desejo, a busca do seu coração. No contexto bíblico, nós encontramos e vemos Deus abençoando as famílias, e não as pessoas individualmente. Quando a gente lê no Antigo Testamento, diz assim: a tribo de Judá, a tribo de Levi, a tribo de Benjamim, ou qualquer outra tribo que a Bíblia cita, aquelas 12 tribos de Israel, né? Ele está dizendo, a família de Judá, a família de Levi, a família de Benjamim, é a família. E ele está dizendo, essas famílias estão sendo abençoadas, designadas para me servir. Para me servir. Então não há individualidade, a família. Vocês entendem como é que nós nos chamamos na igreja? Irmãos. Isso é coisa de família. Irmãos e irmãs é laço de família. E eu digo sempre, nós somos unidos pelo sangue de Jesus. Alguns de nós somos unidos por sangues biológicos aqui, não é? Mas nós somos unidos, acima de tudo, como essa grande família, pelo sangue de Jesus. E a Bíblia fala que Ele é o primeiro entre muitos irmãos. Isso é coisa de família. E quando Jesus ensina a orar, qual é a primeira expressão da oração de Jesus quando Ele ensina os discípulos a orar? Pai.
nosso. Há um Pai que é o Pai de nossa família. Há um Pai que é o Pai de nossa família. Deus, o Senhor Deus. Aquele Deus onipresente, aquele Deus onipotente, aquele Deus que conhece todas as coisas, nos une como família. E nós chamamos de Pai. Abba, Pai. Paizinho, papaizinho, papai. Papai. E nós somos abençoados e também designados para estarmos com o Senhor e para servirmos o Senhor. No Antigo Testamento, final do livro de Malaquias, eu já falei isso para você, ele termina falando de família, né? Os pais se converterão aos filhos, os filhos aos pais, o coração de cada um. Mas quando a gente inicia o Novo Testamento, quando a gente inicia, né, a palavra de Deus, lá no livro de Mateus, no Novo Testamento, Mateus 1:1, o que é que diz lá? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Sabe o que podia dizer? Uma tradução diz assim: livro da família de Jesus. Livro da família de Jesus. Porque genealogia é contar a história de uma família. É contar a história da família de Jesus. Desde o começo dos tempos. É a família dele que está sendo lembrada. É a família dele que está sendo contada, a história da família dele. Algum tempo atrás o meu filho disse: pai, eu estou fazendo a árvore genealógica da família. Eu digo: oh, que bom, meu filho, né? Já tenho 600 nomes. Pô, mas da onde tanto nome? Onde é que você conseguiu tanto nome, né? Pesquisei aqui. Se você tiver alguma coisa, me manda. E a gente tem mandado algumas coisas, né? E a gente está contando a história da família. Minha bisavó, minha tataravó, né? Que eu nem conheci, mas eu conhecia minha bisavó, né? Morreu com quase 100 anos. Minha bisavó, baixinha, né? Alemã, encrenqueira, mas era minha bisavó. Isso é contar a história, e a gente está lembrando da história da família, né? Amando contar a história da família. Amando contar a história da família. Então, o Novo Testamento inicia também contando a história de uma família, a família de Jesus, né? A família de Jesus. Para nosso Deus, família é tão importante que quando Ele planeja enviar o seu Filho Jesus para estar conosco, para andar conosco, Ele pensa assim no seu plano: eu tenho que providenciar uma família para Jesus. Ele precisa de uma casa. Pessoal, Deus não precisava fazer isso. Jesus podia aparecer do nada, de repente, de trás de uma árvore, já com 30 anos de idade. Ele podia aparecer do nada e iniciar seu ministério. Não precisava 30 anos de história. Não precisava isso. Mas Jesus viveu numa família. Passou por um processo de crescimento. Aprendeu a ler, a falar, a andar. Em uma família. Humilde, necessitada, carente de muitas coisas, mas cheia de amor. E quando o amor está presente, não falta nada. E eu fico imaginando a família de Jesus, José e Maria, e ela amamentando Jesus, trocando as fraldinhas, dando banho. Estou dando banho, filho de Deus, né? Jesus, trocando a fralda dele, ensinando ele a caminhar. E ele tropeçava e caía: levanta, filho, vamos, caminha de novo, aprendendo a dar os primeiros passos. Jesus viveu numa família. Numa família. E Deus se importa muito com a família. E a gente pode fazer uma lista de pessoas que fazem parte da nossa família, de tempos atrás ou dos tempos atuais, pessoas que são a nossa família, que estão ali, né, que nos foram dadas pelo Senhor. O que é importante para Deus deve ser importante para nós também. Eu não tenho dúvida disso. Não é?
Se a família é tão importante para Deus, ela é importante para nós também. Pessoal, o Deus que se importa com o universo, o Deus que se importa tanto com os astros do céu, com a imensidão do universo, com as infinitas galáxias que estão por aí, com a imensidão da sua criação, Ele se importa com as pequenas coisas da sua família, da sua casa. É o mesmo Deus, porque Ele ama a sua família, Ele ama você, Ele ama a sua casa. E quando a gente fala, Deus, visita meu lar, Deus não quer fazer visita, Ele quer fazer morada. Deus, mora em meu lar, mora em minha casa, mora junto à minha vida, junto à minha família. Uma visita é muito pouco. Eu falei para você que quando Jesus chama os discípulos, eles atiram as redes, né? E vamos lá, porque eles não queriam só aquele encontro, eles queriam viver o resto da vida deles na presença desse Jesus. Não só aquele dia da pesca, aquele dia do chamado. Não, a gente vai abandonar tudo porque a gente quer estar com Jesus. Para o resto dos nossos dias. A gente quer ser da família dele. A gente quer ser da família dele. Por isso, irmãos, as escolhas são fundamentais quando se fala sobre família e sobre a presença do Senhor. As escolhas são fundamentais. Nós encontramos muitas famílias registradas na palavra de Deus. Eu quero lembrar pelo menos de duas que destacam a importância da presença do Senhor. A primeira delas é a família de Josué. Aquele homem, né, que assume o lugar de Moisés, levando o povo a atravessar o Rio Jordão e entrar na terra prometida. Aquele homem que estava com medo daquela missão. Para quem Jesus, o seu Deus, teve que dizer, como eu fui com Moisés, eu estarei contigo. Acalma teu coração, não tenha medo, vamos em frente. E quando ele chega no final dos seus dias, o que ele diz? Alguém lembra? Escolham hoje quem vocês querem servir. Porque as escolhas são fundamentais. É isso que ele está dizendo. As escolhas determinam o rumo da família de vocês, da vida de vocês. E ele reúne as tribos, que são as famílias. Escolham hoje, porque eu e minha casa já fizemos a nossa escolha. Eu e a minha casa, eu e minha família. Nós já escolhemos. Lembra desse texto? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolham hoje. As escolhas são fundamentais. O pessoal disse assim também, não. Longe de nós servimos falsos deuses, nós vamos servir o Senhor também. Então está feito, né? Vamos em frente. As escolhas são fundamentais. Uma outra família do Novo Testamento é a família daquele carcereiro, com quem Jesus falou. E a Bíblia diz assim, e ele creu no Senhor Jesus. Ele creu. E porque ele creu, ele e toda a sua família se converteram ao Senhor e foram batizados. Toda a família, toda a casa. Homens, mulheres, jovens, crianças, a família se converteu ao Senhor. Fizeram a escolha certa, não é? Escolheram o Senhor. Talvez como Maria, né? Escolheu a boa parte. Escolheu a boa parte. É uma questão de escolha. Então entenda isso. As escolhas são fundamentais. O fato, irmãos e irmãs, é que para o bem da família de vocês, procure Jesus. Ande com Ele. Para o bem da sua família. Não só para o seu bem, para o bem da sua casa, para o bem da sua família. Jairo procurou Jesus quando está enfrentando um problema. Zaqueu vai à procura de Jesus para vê-lo passar. Nicodemos, à noite, vai à procura de Jesus. Então, faça isso. Nós sofremos muito. Não sei se isso está no seu coração também. Mas nós sofremos muito quando nós vemos nossa família ou familiares nossos
longe do Senhor. Nós sofremos quando vemos pessoas da nossa família sem desfrutar a graça da comunhão com o Senhor. Nós sofremos quando vemos nossas famílias ou parte da nossa família sem desfrutar o amor de Deus. Essa preciosa comunhão de Deus com o seu povo, do seu povo com Deus. Nós sofremos muito quando isso acontece. Eu creio, irmãos, que a palavra de Deus permanece poderosa quando ela diz: as famílias serão abençoadas. Todas as famílias serão abençoadas. Ela permanece poderosa quando ela afirma: crê e será salvo tu e a tua casa. Não só tu, mas a tua casa também será salva. Por isso mantenha a fé, mantenha a calma, é promessa. Na nossa cela ontem nós encerramos dizendo: mantenha os olhos nas promessas, visualize as promessas que estão por vir. Não tire os olhos das promessas, porque elas estão por vir, elas estão aí. Eu fico impressionado como Jesus estava sempre um passo à frente do seu tempo, né? Quando ele estava sempre com a visão adiante da visão do mundo e das pessoas. Isso é claro no ministério de Jesus. Isso para mim se torna claríssimo na comunhão e na ceia. Porque Jesus estava ali, repartindo o pão e o cálice, mas ele estava olhando a cruz. Ele já estava na cruz. Ele não estava lá? Sim, meu corpo e meu sangue. Ele já estava antevendo. Os olhos dele estavam na cruz. Eu vou dar a minha vida por amor às famílias, por amor às pessoas. Quando aquele paralítico é baixado pelo telhado de uma casa e colocado em frente a Jesus, Jesus olha para ele, lembra que Jesus diz para ele: filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus já estava lá na cruz. Eu vou morrer por esse cara aqui. Vou perdoar os pecados dele. Jesus já estava lá. As pessoas não. Mas se eu precisar curar, o senhor vai perdoar só os pecados dele. Ele trouxe para você curar ele. E Jesus acaba então curando aquele rapaz. Mas Jesus já estava lá. Passou por cima daquela enfermidade. Perdoou os pecados, dizendo: eu já estou lá na cruz, vou morrer por você, por tua casa, por tua família. Quero finalizar, irmãos e irmãs, lembrando a vocês que nós precisamos ir ao encontro de Jesus pelo bem da nossa casa. Não há bem maior para a sua casa do que o bem de Jesus. Não há um bem maior. Não haverá casa que se sustente por muito tempo sem a presença do amor de Deus. A humanidade está carente, famílias estão carentes do amor de Deus revelado em Jesus. Olhe à sua volta, veja notícias, ouça notícias, veja documentários. Você vai ficar assustado da falta de amor que está se espalhando pelas famílias, pelo mundo afora. Há uma falta de amor tremenda. E se Jesus está em nossa casa, se Ele está conosco, nós não fazemos parte dessa estatística de maneira nenhuma. Nós servimos ao Senhor. Em nossa casa, se Jesus está presente, haverá paz, amor, alegria, comunhão, compreensão, esforço, diálogo, suprimento, porque Ele prometeu. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então, como Zaqueu, leve Jesus para a sua casa. Faça isso. Lembra, ele desceu da árvore, Jesus, vamos lá então, vá para a minha casa, que coisa boa. E levou Jesus para a casa dele. E naquela simplicidade daquele encontro com Jesus, porque o levou para casa, ele podia dizer: não, o senhor não vai entrar na minha casa. Jesus continuaria na sua jornada. Mas é inevitável deixar de aceitar o convite de Jesus. Eu vou lá para a tua casa. Desceu depressa, vamos lá então. Vai para a minha casa. E você sabe o que aconteceu naquela casa, né?
Então vá ao encontro dele, leva ele para casa como o Zaqueu levou, ou vá ao encontro dele como Nicodemos foi. Nicodemos precisava conhecer Jesus. Ou quem sabe vá ao encontro de Jesus como aquela mulher hemorrágica foi. Ao encontro de Jesus como aquela mulher hemorrágica foi. Ela não estava sadia, ela estava sangrando. Quando ela toca em Jesus. Quando ela toca em Jesus. Quero deixar para você então. Você sabe o desfecho dessas histórias da mulher hemorrágica, de Zaqueu, de Nicodemos. O que aconteceu depois daqueles encontros? Né? O que mudou naquelas famílias após aquele encontro? Tudo mudou naquelas famílias após aquele encontro. Jesus estava ali agora. Jesus estava ali agora. Então eu quero deixar para vocês essa noite 2 pistas, 2 observações, 2 lições, chame como você queira chamar, a respeito de Jesus. Primeiro, porque Jesus é o nosso referencial. Você pode viajar pelas páginas da Bíblia, você vai acabar entendendo que Jesus é o centro. Ele é a espinha dorsal da palavra de Deus. Ele já estava lá no princípio de todas as coisas. Porque lá no princípio, João afirma isso no evangelho dele, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então entenda, Jesus é o centro. Ele é o pão vivo que desce do céu. Ele é a fonte da água viva. Ele afirma dos próprios lábios dele, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega à presença de Deus se não for através de mim. Eu sou o caminho. Não há nenhum caminho financeiro, não há nenhum caminho de prazeres que leve você à presença de Jesus, à presença de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a Bíblia afirma porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Salvador, é aquele que venceu a morte, vencedor da morte. Por isso essas 2 pequenas lições que quero deixar para vocês são extremamente importantes e são fundamentais para que sua casa subsista aos dias que estão por vir. Subsista, para que não haja ruína na sua casa. Para que a sua família permaneça em pé. Permaneça em pé. Primeira lição, muito simples. Leve Jesus para a sua casa. E aproprie-se da presença dele. Leve ele para casa. E aproprie-se da presença dele. Nós sabemos, irmãos e irmãs, que o Senhor está sempre perto. Sabemos que ele está sempre perto. Talvez você sinta em seu coração muitas vezes, parece que Deus está a milhares de quilômetros da minha vida e da minha casa. Parece que Deus está tão afastado de mim. Talvez a pergunta seja essa. Pare e pense. Quem se afastou? Deus está sempre perto. Buscar enquanto Ele está perto, Ele está sempre perto. Buscai-o. Mas buscá-lo, levá-lo para casa, não é o suficiente. Eu preciso tomar posse da presença dEle. Tomar posse. E afirmar em minha casa, ao entrar em minha casa, o Senhor está aqui. A minha casa e minha família pertencem a Ele. É uma afirmação que enche o nosso coração de paz. Ele está comigo, Ele está aqui. A minha casa é dEle. Minha casa é dEle, minha família é dEle. Há uma bênção que a palavra de Deus lembra. Lá na casa de Obed-Edom, 1 Crônicas 13, 14, rapidinho ali, antes da gente encerrar. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom, 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tinha. Uma pergunta simples para você.
Por que a casa de Edom foi abençoada? Quem estava lá? O Senhor estava lá. Não há como não ser abençoado quando Deus está presente. Não há como desfrutar de bênçãos, de suprimento, de casa alegre, de paz, de alegria, quando Deus está presente. Porque Ele é o Deus da vida. Haverá vida na sua casa. Olha só, o resultado da presença de Deus é essa. Toda a casa dele, toda a família dele foi abençoada. Porque eles tomaram posse da presença do Senhor ali. Eu sei que você sabe, Deus está comigo, eu sou o templo da presença dEle, Ele está em minha casa. Mas se você não se apropriar, não cultivar, não desfrutar da presença dEle, nada acontecerá. Porque algumas vezes você sente que Ele está lá, mas você dá as costas para Ele. E não o rosto, mas Ele está lá. Então entenda isso, se aproprie da presença dEle, cultive, faça a sua família permanecer no Senhor, porque assim Ele permanecerá na sua família. João 15:4. João 15:4 diz isso. Olha lá, ó. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Pessoal, é simples assim. Pastores são muito simples, mas a Bíblia é simples, a palavra é simples. Nosso Deus não é um Deus complicado. A gente complica, mas Ele não é complicado. É simples assim. Permaneçam comigo, eu vou permanecer com vocês. Pronto. É uma questão de lutar. É uma questão de lutar para que a nossa casa, a nossa família permaneça no Senhor de alguma forma. Permaneça no Senhor. Porque não só eu, mas a minha família, a minha casa é o ramo da videira. E Ele quer limpar a minha vida mais e mais, para que eu produza mais fruto ainda. É uma questão de permanecer. Quantas famílias, quantas pessoas casaram e pediram a bênção de Deus no seu casamento? Fizeram a chamada confirmação. Não, agora eu sou membro da igreja, né? A gente chamava de profissão de fé. Agora eu estou professando minha fé. Quantos foram batizados? Desceram as águas? Ou levaram seus filhos ou filhas para serem batizadas pelos pastores e pastoras? E não adiantou nada. Porque não permaneceram no Senhor. Não adiantou nada. Jogaram fora a bênção. Não se apropriaram da presença do Senhor naquele momento precioso de uma entrega para ser abençoado por Ele. E quantas casas ruíram, quantos filhos se perderam, quantas famílias desfeitas, porque não permaneceram com essa bênção que buscaram. Permanecei em mim e eu estarei com vocês. Quer inverter o negócio? Não permaneçam comigo, que também não estarei com vocês. Jesus é muito, como eu vou dizer assim, muito carinhoso quando Ele fala essas coisas, né? Fiquem comigo, eu vou ficar com vocês. Depois ele diz, não fiquem comigo, também não vou ficar com vocês. Há outro texto que fala assim, vocês são meus amigos se vocês fizerem, olha que coisa linda, amigos de Jesus. Mas ele podia usar para o outro lado. Vocês são meus inimigos se não fizerem o que eu mando vocês fazerem. Aí seria mais pesado. Mas vocês são meus amigos, aqui bom amigo. Mas vocês são meus inimigos. Inimigos da cruz de Cristo. Se não fizerem o que eu mando que vocês façam. E para finalizar, segunda lição, a primeira lição é essa aí, né? Leve Jesus para casa e se aproprie. Tome posse da presença dEle. Cultive a presença dEle na sua casa. E a segunda lição, coopere com os planos do Senhor para a sua casa. Ajude de alguma forma. Coopere. Paulo diz assim, do Evangelho nós somos cooperadores. Nós cooperamos, nós ajudamos de alguma forma. Cooperar é operar junto, é estar junto, é colaborar.
é dar as mãos ao trabalho, é dar o coração, é dar a vida ao trabalho. Isso é cooperar. Mais do que dar um apoiozinho moral, não, estamos juntos aí, né? Toma, vamos fazendo força aí que eu vou gemendo aqui, né? É mais do que isso. Cooperar é estar junto. Pegar na vassoura, né? Carregar alguma coisa. Estar no reino junto. Coopere com Ele, coopere com os planos dEle. Ele tem planos preciosos para abençoar a sua casa. Mas Ele quer que você coopere para que a sua casa seja abençoada. Descruze os braços, saia do comodismo, saia do conforto e coopere com Deus de alguma forma. A gente encontra em Lucas 5, de 1 a 11. A gente não vai ler esse texto, né, todo o capítulo. Mas é uma história que vocês entendem, vocês sabem, e vocês conhecem essa história. É aquela grande pesca maravilhosa. O pessoal pescou a noite toda e não pegou nada. E quando Jesus chega ali, Ele conversa com eles já estavam recolhendo as redes, lavando as redes. Jesus chega ali. O que Jesus pede para que eles façam? Pessoal, vamos para o fundinho de novo, um pouquinho mais adiante aí na água, lá na Galileia. E vocês vão lançar a rede do outro lado do barco. Olha, eles podiam dizer, Jesus, tu não és pescador, tu é carpinteiro, tu não entende nada de pescaria, a gente entende. Então não adianta, a gente já fez a noite toda, não pegou nada. Nós não vamos fazer isso. Mas Pedro, que estava sempre um passo à frente, né? Impulsivo, aquele Pedro explosivo, como alguns de nós, algumas vezes, né? Ele diz assim, olha, a gente já pescou a noite toda, mas, porque você mandou, porque você pediu, sob a tua palavra, sob a tua ordem, nós vamos cooperar contigo para te ver que não vai dar fruto nenhum, não vai adiantar nada. É o que ele deve ter pensado, né? Ele mandou, vamos lá, não vai adiantar nada, mas vamos lá, né? Vamos cooperar, para dizer para ele que a gente tentou. Né? Só para mostrar, né? A gente vai, porque o Senhor pediu, a gente vai fazer isso. Isso é cooperar. Né? Você tem que, na sua oração, dizer assim, Jesus, me ajuda na minha falta de fé. Me ajuda na minha falta de fé. Às vezes o que nos falta é fé na nossa família. Eu vou orar pelo meu tio, mas não adianta mais, né? Vou orar só para... Não é isso, pessoal. Deus, por favor, nos ajuda na nossa falta de fé. E eles jogam a rede, e para surpresa deles, não para surpresa de Jesus, Jesus sabia o que ia acontecer. Jesus sabia onde é que estavam os peixes, né? Para surpresa deles, eles pegaram a rede repleta de grandes peixes, porque eles simplesmente cooperaram, simplesmente ajudaram Jesus na palavra dele. Então, eu quero deixar para você essa segunda lição muito preciosa. Cooperar com os planos do Senhor fará você desfrutar das bênçãos do Senhor. Mas você tem que cooperar. Como é que você tem cooperado com a presença de Jesus na sua casa? Como é que você tem sido um instrumento da ação dele na sua casa? Com seus pais, com seus familiares. Você tem sido uma pessoa que ajuda, que a presença dele se manifeste ali, permaneça ali, abençoe você e sua casa? Ou você não quer nem olhar para a rede que você pegou, puxou e não tinha nada, né? Por favor, coopere com os planos do Senhor. Eu quero finalizar lembrando que os planos do Senhor para Noé começaram a tomar forma quando ele começou a construir a arca. Ele era louco até começar a chover. Né? O plano de Deus começou a tomar forma na vida dele e da família dele, quando ele começou a obedecer o Senhor e construir a arca. Os planos do Senhor para Moisés começaram a tomar forma quando ele responde ao chamado de Deus na sarça ardente.
Aí os planos começaram a tomar forma na vida de Moisés. Agora há um plano de Deus diferente. Deus tem uma obra, Deus tem um serviço para que eu faça. Entenderam? Os planos do Senhor começaram a tomar forma na vida de Isaías, aquele profeta, quando ele disse: eis-me aqui. Eis-me aqui. Quem que eu vou enviar? Eis-me aqui, eu estou aqui, Senhor, envia a mim. Nesse momento, os planos de Deus começaram a tomar forma na vida de Isaías. Os planos de Deus começaram a tomar forma na vida de Naamã, quando ele começou a tomar banho naquele rio lá, que ele disse que era água suja. E sai curado de lá. Então, queridos irmãos e irmãs, os planos de Deus só vão começar a tomar forma na sua vida e família quando você começar a cooperar com os planos dele para você e para a sua família. Aí eles vão começar a tomar forma. Você vai começar a visualizar com os olhos da fé a vitória que Deus tem para a sua vida. Os planos dele surgindo dentro da sua casa, florescendo dentro da sua casa e fazendo a sua família uma grande bênção. Nós não trabalhamos para o Senhor. Nós trabalhamos com o Senhor. Isso é cooperar. Isso é cooperar. Deus não patrocina fracasso, pessoal. Nosso Deus não patrocina fracassos. Porque quando Ele está presente, os olhos da fé nos fazem enxergar o invisível, enxergar o impossível, enxergar o triunfo, enxergar a coroa da vida, enxergar a alegria de uma família que unida vive e serve ao Senhor. Você pode se colocar em pé? Eu quero orar por você. Quero orar pela sua casa. Eu não sei se sua casa está firme ou se sua casa está ruindo. Eu não sei quais são os problemas que você enfrenta. Sei que eles existem. Não sei quais são. Eu não sei quais são as suas necessidades, da sua família. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você aprender a levar Jesus para a sua casa, que Ele está aí no seu coração, entre com Ele, leva-se Ele dentro para a sua casa. E você começar a cooperar com os planos que Ele tem para você, você vai viver dias gloriosos na presença dEle. Você e a sua casa. E você ainda vai vir aqui na frente testemunhar: pastor, Deus está fazendo maravilhas na minha casa, na minha família. Porque eu levei Ele para dentro da minha casa, cultivei a presença dEle e comecei a cooperar com os planos dEle para minha casa, para minha família, para minha vida.